Povo bendito e abençoado, eu quero falar hoje sobre uma situação muito atual. Há um palco de acontecimentos. A nossa vida está mirada, marcada pelo céu aqui na terra, e aqui nós somos marcados pela vida que vivemos. Eu tenho homens célebres que foram conhecidos na história e a gente estuda sobre eles até hoje. A Bíblia está cheia de pessoas que, de forma alguma, a Bíblia encobriu a vida de cada um. Não deu nem jeitinho brasileiro na Bíblia. Então nós conhecemos pessoas, por exemplo, quando você fala de Caim, e você, logo depois de falar de Caim, você tem algo de Caim já plantado aí dentro. Você já sabe quem é Caim. Você já sabe o legado que Caim deixou. Quando você fala de Abel, você já vem rapidinho, o justo Abel. Então você já sabe que ele é justo. Você ouve falar de Saul, e você sabe que ele foi um rei, que ele perdeu o seu trono por desobediência, por orgulho. Quando você ouve falar de Davi, você fala, uau, foi o maior rei de Israel. Ele é reconhecido, ele é apontado na Bíblia como o homem que mais expôs o seu amor publicamente por Deus. Enfim, por trás de cada nome, carrega-se, fala assim comigo, uma história. E é isso que eu quero falar com você. Eu quero falar que se sua vida terminasse hoje, esse fosse o seu último tempo junto conosco, seu último culto, quando você partisse dessa vida, o que é que ficaria após o seu nome? Foi isso que eu fiquei pensando por um bom tempo na sacada do meu prédio. Era madrugada ainda, o sol estava apontando, eu fiquei sozinho ali, olhando para o horizonte, imaginando como se Deus estivesse assentado sobre aquele sol e pusesse os seus pés em cima do sol. Eu imaginava um trono gigante e os pés de Deus em cima daquele sol nascendo. Então eu comecei a pensar, se eu não estivesse mais aqui, Deus, a minha vida inspiraria alguém? O tempo que eu vivi aqui, o que é que ficou do tempo que eu vivi e o que eu fiz com o tempo que eu vivi? Há exatos mais ou menos 10 dias atrás, não era eu que pregaria no culto de domingo, então eu fui para a chácara buscar frutas para os irmãos, porque estava se perdendo muita manga, acerola, bacupari, lixia e pitanga, tudo perdendo. Tudo bem que os passarinhos dão um jeito de não deixar perder, mas eu falei, vamos levar para a igreja, vamos encher o carro e levar para a igreja. Então estávamos pegando, enchendo tudo tal, e de repente eu vi a Ilse sofrendo para pegar as lixias. Na última árvore, eu já tinha ido em manga, na manga A, manga B, manga C, e fui indo. Resumindo, na última árvore, eu subi e elas estavam nas pontas. Subi lá no alto. Sempre eu subo e sempre sou muito cuidadoso. Sou muito atencioso. E toda vez que eu subo numa árvore, na minha mente eu oro sim, sempre assim, anjo, vai comigo, hein? Dessa vez eu não orei, a última árvore. E eu estava lá, e eu falei assim, olha, me dá esse facão, eu vou cortar esse galho, vou derrubar ele aí para você, que estava lotado de lixia, você vai ficar aí um tempão pegando lixia, e eu vou fazer as outras coisas. E você vai embora e leva isso para o povo. Pois é, gente. A hora que eu subi
no galho lá de cima, segurei nele e fiz o impulso para subir. Quando você faz o impulso, você leva o corpo junto. E eu fiz o impulso e fui. Quando eu fui, eu estava subindo, pondo o pé de apoio lá em cima, o galho quebra. E eu caí de costas, lá de cima. Deve dar uns 3,30 metros, 3,5 metros. E eu caí em cima de uma mureta de concreto. E eu vou falar algo para vocês aqui que eu não sei como explicar, eu não sei como falar, eu não sei também, eu sei que eu vivi. Na hora que eu estava caindo, eu saí do corpo. Meu espírito saiu por uma fração de milésimos de segundos, eu não sei. Eu me vi caindo. E eu caí meio que dobrado, as minhas costas bateu na mureta. Alguma coisa pegou minha cabeça e protegeu minha cabeça, porque ela ia provavelmente arrebentar com tudo. E eu vi e voltei caído. Quando eu caí, aí os veio correndo para tentar mexer em mim, eu falei, não toque em mim, deixa eu ficar aqui. E eu estava ali no chão, sentindo meu corpo, cada parte dele onde doía, eu comecei a mexer com calma, cada parte, eu olhei minha cabeça, estava todo machucado, que eu tentei me segurar na queda, e eu me levantei sozinho, fui sozinho, e ela falou, o senhor está bem? O senhor está bem? Meu Deus, eu vi como foi, meu Deus, é um milagre e tal. E eu fui quietinho, e eu vou falar para vocês, há 10 dias atrás eu morri. Não tem como alguém sobreviver à forma como eu caí. E eu vi a queda, eu saí, eu vi. Eu só falei assim, olha, Deus não permitiu que a morte me levasse. Vamos para o hospital. Alguma coisa aconteceu, que eu sei que está acontecendo alguma coisa dentro do meu corpo, mas eu não sei o que é. Então eu não conseguia mais respirar, a minha pressão começou a cair, eu falei, eu vou desmaiar, deixa eu sentar aqui. E aí quando eu começava a respirar, voltava, eu não conseguia falar, eu não conseguia mais nada. E foi agravando, e com muita dor, eu cheguei no médico. Quando eu cheguei no médico, eu sei a demora que é, eu sei tudo. Mas eu estava sentado no meio daquelas pessoas, e eu falava, Deus, por que eu estou vivo? Eu vi que não era para eu estar vivo. O texto diz assim, que Ezequias foi tomado de uma doença. E dessa doença, o profeta Isaías vai até ele e fala o seguinte, põe em ordem a tua casa, porque você vai morrer. Você não vai viver. E eu comecei a pensar na minha vida. Enquanto eu estava ali, a pastora Ilza estava toda preocupada se o pessoal ia me atender ou não. E ela falou, como é que você está? Eu falei assim, ainda respirando. Fique em paz, fique em paz. Se nada aconteceu com que não vai ser agora. Fique em paz, estou bem. E eu não tinha posição. Mas eu pensava muito. E eu pensava muito. E eu estou levando você a pensar muito. Porque ali eu disse, se eu não morrer, é porque tem uma lição nisso tudo. E eu louvava a Deus por cada movimento que eu fazia. Por cada movimento de dor que eu tinha, eu falava, obrigado, Senhor. Por eu poder experimentar essa dor. Porque eu sabia como era quebrar ou fraturar alguma coisa, mas eu nunca tinha experimentado isso. E agora estou experimentando. Que dor absurda é essa? Que incrível é essa dor? Como o que o Senhor fez é perfeito. Então fui lá, fiz exames, raio-x, colocaram remédio, tramal e tudo. Então eu aguentei fazer os exames. E cada momento que eu estava ali, eu estava adorando a Deus e perguntando só uma coisa:
o que o Senhor quer me ensinar? O que o Senhor quer me ensinar? Eu preciso aprender. Me fala, Deus, me fala, eu preciso aprender. E uma das coisas que Deus começou a me ensinar, ali ainda com dor, quando eu estava tomando soro, e eu não tinha posição, as pessoas olhavam para mim, e eu, gentil com elas, mas por dentro, a minha vontade era dar um grito de liberdade ali, e falar, Deus, está insuportável isso aqui. Mas eu via que outras pessoas tinham mais problemas do que eu. Então, o médico chegou para mim e falou assim, olha, você teve fraturas, está assim e tal. Eu falei assim, eu preciso saber do pulmão, se ele está limpo ou não. Que era só essa a minha preocupação. Quando ele fez os outros exames, e demorou, mas veio e disse, está limpo. Eu falei, então pode deixar que eu me recupero rápido. Eu conheço o meu corpo. Só que ali, eu aprendi uma coisa. A minha vida já acabou. Eu não sei quanto tempo eu ainda tenho pela frente. A minha vida acabou ali. O anjo de Deus me protegeu e não fui eu que quebrei a mureta, foi Ele. Foi Ele que me guardou. Porque Deus sabe que eu sou muito cuidadoso. Eu sou observador. Eu sou alguém detalhista. Eu vejo detalhes na vida de vocês. Eu sou muito observador. Eu não sou pessoa voada, descuidada. Não, eu sou muito atencioso. Eu atento para detalhes. E inclusive quando eu pego para subir nos pés de fruta, eu coloco óculos de proteção, porque eu não quero olhar para cima e ter alguma coisa no olho e me despertar, ou que me fazer cair. Eu sou muito cuidadoso. Então eu tinha que aprender, porque era alguma lição que Deus quer me ensinar. E eu vou dizer mais para vocês. A vida é muito rápida. Eu não era para estar mais aqui. Quando eu não avisei ninguém lá de casa. Só quando deram contas que eu não chegava para o culto, eu mostrei a foto que eu estava ainda no hospital. Porque eu não queria ninguém preocupado comigo. Mas eu digo uma coisa a vocês, foi muito, fala comigo, rápido. Aí fica a lição, se eu tivesse morrido, o que é que ficaria depois da minha morte? Algumas pessoas iam chorar de alegria que eu não ia pegar no pé mais de ninguém. Opa, ele foi, agora estamos livres. Outros iam chorar de tristeza. E falar, estou triste porque era ele que pegava no pé dos meus filhos. Outros iam ficar tristes porque o pastor foi embora. E as ovelhas poderiam ficar dispersas. Mas o que ficaria? Minha vida inspiraria você a seguir a Deus? Minha vida falaria tão forte a ponto de você falar assim, como os grandes homens de Deus, olha, eu vou seguir as pisadas dele, eu vou fazer o que ele fazia, eu vou terminar a obra dele. Uma vez eu fui pregar na Rússia, e nós estávamos lá, antes de eu subir para pregar, uma mulher, muito simples, cabelinho branco já, ela morando sozinha, viúva há vários anos, ela vai lá e testemunha, vestidinho, ela ia sempre com a mesma roupa para a igreja, ficou muito pobre. E ela disse que ela contou como foi que ela perdeu o seu marido e seus filhos. Tinha um grupo nômade próximo de lá, que eu não me lembro, não me recordo qual era o território, e o marido disse a todos os filhos na mesa, todos eles almoçando, um almoço de domingo, família reunida, e ele chama todo mundo e diz o seguinte, olha, eu preciso pregar o evangelho para aquele povo não sabe de Jesus, e eles falaram, mas lá eles são comunistas, eles matam os cristãos, não vá. E ele foi, e ele disse, se eu não voltar mais, a minha vida terá valido a pena, porque eu fui para salvar aquele povo. E os filhos na mesa disseram o seguinte, pai, vai,
porque se o Senhor não voltar, nós vamos lá terminar a obra que o Senhor começou. E os filhos foram, o pai morreu, mataram ele a paulada. E os filhos foram mortos também. E aquela mulher ficou viúva. E ela não tinha nem como sobreviver, a igreja mantinha ela com muita dificuldade. Mas o que me impressionou no testemunho foi que os filhos foram terminar a obra que o pai começou, porque o pai era exemplo para eles. Será que eu marcaria a vida de vocês tão forte, de maneira que vocês jamais se esquecessem de Jesus? Então eu cheguei na minha casa, com muita dificuldade, e eles todos preocupados, eu falei, não se preocupem comigo, eu quero saber como é que vocês estão, porque eu mal vou poder falar aqui, por uns dias. E eu disse, olha, hoje vocês foram surpreendidos por Deus, porque a morte quis me levar, e ela me levou, porque eu vi, e a mão de Deus não deixou, é porque tem algo ainda para ser feito, ou tem algo que eu tenho que consertar, ou a Bíblia diz, como disse para Ezequias, põe em ordem a tua, talvez Deus queira que eu coloque em ordem a casa, e se não é a minha pessoal, e nem da minha casa como família, é a casa dele, põe em ordem, a palavra de Deus, sabe, tem algo que eu quero deixar para você pensar e muito sério, a vida é muito rápida, gente, eu me vi caindo, eu vi, eu não sei explicar como, mas eu saí, vi, caí e voltei, é muito rápido, não dá para você falar nada, não quero, não está certo, Deus pensa aí, Deus dá um jeitinho, não dá, é muito rápido, a Bíblia diz que a nossa vida é como um piscar de olhos, a morte é a única certeza que eu e você temos que vamos vivenciar, experimentar se Jesus não voltar antes, mas é a única coisa que ninguém está preparado para ela, eu não estava preparado para morrer desse jeito, eu sonhava em morrer pregando, eu já falei para Deus, Deus, o Senhor quer me levar? Me leve durante uma pregação, deixa eu morrer ali contigo, deixa eu morrer na unção, deixa eu morrer fazendo o que o Senhor me chamou para fazer, deixa eu morrer trabalhando. E quando eu pensei que eu deveria estar morto, caindo de uma árvore, eu falei, Deus, seria uma morte sem sentido. A morte é a única coisa, a única certeza que você tem. Mas nunca estamos preparados. E quando ela vem na nossa casa, a gente fica passado, abismado, acabado. Nós ficamos destruídos, destroçados. Nós ficamos em depressão, em desespero, em angústia, porque ninguém está preparado para a morte. Só que nós achamos que sempre ela vai acontecer na casa do outro, na vida do outro, com o outro, porque ninguém se prepara para ela. O Salmo 39:5 diz o seguinte: deste aos meus dias o comprimento de um palmo, a duração da minha vida é nada diante de ti, de fato, o homem não passa, fala comigo, de um sopro. Você não acredita, mas a sua vida não passa de um sopro, ela é muito rápida. Eu fechei os olhos do meu pai, como primogênito, eu fechei os olhos da minha mãe. Quando eu fiz isso, e eu estava fechando o zíper daquele saco que minha mãe foi colocada, quando eu fechei, eu estava fechando, e eu estava falando assim, Deus, eles cumpriram os seus dias,
E aí eu comecei a olhar para a idade deles. Apesar de terem chegado aos 80 anos, eu falei assim para Deus: Deus, mesmo assim foi tão rápido. Não parece que foi 80 anos. E o Senhor fala: deste aos meus dias o cumprimento de um. Isso aqui é um palmo, gente. Sua vida é isso aqui, ó. Porque quando eu estava fechando, eu falei: Deus, ela podia ficar mais um pouco. Sem ela eu não sou ninguém. Eu preciso dela. E Deus falou: o palmo dela se completou. O tempo dela se completou. E como você explica ficar sem a pessoa que você mais ama? Você não explica, você chora, você deixa a lágrima explicar. Você deixa a saudade doer, bater, você fica nostálgico, de vez em quando você vai para os lugares onde vocês iam, e ali você começa a chorar sozinho. De vez em quando você se lembra da comida que ela gostava, que ele gostava. De vez em quando você se lembra dos momentos, das memórias que ficaram. E isso virou sua história. Mas ainda não cumpriu os seus dias, ainda o seu palmo não está completado. A Bíblia diz no Salmo 144, versículo 4, o homem é como um sopro, e os seus dias são como sombra passageira. Sombra, gente, é isso aqui, ó. Isso aqui é uma sombra. Olha como ela muda. Uma sombra que passa. Acabou. Daqui a pouco, acabou. E eu passei por aqui brigando com todo mundo por causa de gente que nem me conhece. E eu passei por aqui maltratando família por causa de gente que nunca comeu 1 quilo de sal comigo. Então eu vou fazer um resumo da minha história. Eu vou ser lembrado por uma pessoa violenta, que escreveu, não leu, pau comeu. Eu vou ser lembrado por uma pessoa nostálgica, triste, magoada, cheia de complexos. Eu posso passar por aqui e ser lembrado por um homem ganancioso, malicioso. Eu posso passar por aqui e ser lembrado por uma pessoa honesta, trabalhadora, uma pessoa limpa, correta, verdadeira, que valeu a pena estar junto. Eu posso estar passando por aqui e ser lembrado como alguém corajoso, que encarava os fatos de frente, ou então como um covarde, que jogava todo mundo contra todo mundo, um fofoqueiro contumaz, alguém que fazia o auê, jogava gasolina no meio desse fogo todo e deixava todo mundo se queimando. Eu vou ser conhecido por alguma coisa que eu escrevi na minha vida. A Bíblia é muito clara. Um dia, eu tirei aqui, esse ano, 10 dias para me consagrar. Eu fiquei 10 dias, eu queria ficar em jejum e em silêncio. Não falar com ninguém. E só com Deus e a natureza e bichos, a palavra e tudo mais. E num desses dias começou uma grande tempestade, um dilúvio que caiu aqui também. Muita gente me mandou no WhatsApp o que fez e como a cidade ficou alagada. Não venha para a cidade porque parecia que estava acabando o mundo, e vocês sabem do dia que eu falei. Naquele dia eu estava no sítio, olhando para as árvores, e o vento era tão forte e poderoso que as árvores quase iam ao chão com a força do vento. Um poder descomunal. Eu disse: essa casinha aqui não vai aguentar não, Deus. O Senhor põe a mão aqui, põe o seu anjo aqui, porque isso aqui não vai aguentar não. Não tem telhado para esse vento aqui não. Então eu levantei a mão assim e orei e falei assim: anjo, segura esse vento aqui. Eu falei: vento aqui não. Mas aquela tempestade toda. Então eu vi o céu entrecortados pelos raios. Eu vi o trovão do poder de Deus.
A cada 7 segundos, depois que o raio riscava o horizonte, o trovão ribombava e as estruturas da terra eram sacudidas e abaladas. Eu vi a tempestade, eu vi a majestade do poder de Deus. Lembrei do Salmo 8, onde Deus diz assim, que é o homem para que te lembres dele, ou o filho do homem para que o visites. E no meio daquela tempestade, eu saí e eu comecei a adorar a Deus, e eu falava, Deus, quem poderá resistir ao teu poder? Eu nunca tive medo de tempestade, eu sempre entrei no meio da tempestade e eu ficava maravilhado com o poder dela. E dessa vez eu saí no meio dela e eu comecei a chorar e a adorar e falar com Deus de uma forma como um filho está admirado pelo poder que há no nome dele. A sua vida é rápida. Os dias que você está contando, o salmista diz assim, Deus, me faz um jeito de esconder a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Me dá sabedoria para viver esses poucos e breves dias, porque por mais que você viva mais do que todos aqui, ainda serão poucos e breves diante do Senhor. Acredite, acredite. Eu adorei no meio do turbilhão e da tempestade. E eu me lembrei de 2 Crônicas 12:6, quando diz, quem é que te pode resistir? Deus, quem pode resistir o trovão do teu poder? Quem pode resistir à sua presença? Se você não sabe, fala assim comigo, Deus sempre nos dá novas oportunidades na vida. Deus é um Deus de segunda chance. Efésios 5:16 diz que aproveitando o máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Deus está nos dando oportunidades. Eu não morrer, eu recebi uma oportunidade. Você estar aqui, você tem uma oportunidade. Gente, quando eu vou na minha casa, eu não canso de falar para vocês, porque eu passo pela sala, eu olho o que estão assistindo as crianças, e eu falo, quem está assistindo porcaria aí? Elas já mudam na hora, muda na hora. Por que eu faço isso? Porque eu não posso perder nenhuma oportunidade de deixar o inferno entrar na mente delas. A palavra de Deus diz assim, aproveite cada oportunidade, porque os dias são maus. Não vacile, não durma, porque o teu Deus não dorme, Ele nos protege. A palavra do Senhor, ela vem dizendo em Colossenses 4:5, sejam sábios. Você tem que ter um procedimento sábio, você tem que saber como agir, de que jeito agir, com as pessoas que você vai encontrar na sua vida. Agora fala assim, aproveitando cada oportunidade. Você não sabe se vai encontrar aquela pessoa de novo. Eu não sei. Eu estava em Dubai, conversando com um muçulmano, e nós estávamos conversando muito, ele falando de Alá, eu fui perguntando de Alá, da religião muçulmana, mas eu só tinha uma chance. Então eu deixei ele confiar em mim, eu vi que ele gostou, que eu me interessei, perguntei tudo que eu queria perguntar de curiosidade, aí eu comecei a falar em Dubai do Filho de Deus. Falei para ele o plano de salvação em 3 minutos, e eu deixei ele coração dividido. Ele não recebeu Jesus, mas ele ficou dividido. Ele já não tinha certeza mais de que Alá era o Deus verdadeiro. Eu só tinha uma oportunidade. Eu tenho que aproveitar. Quantos de vocês estão trabalhando com pessoas, estudando com pessoas, andando com pessoas, e eles nem sabem do Senhor Jesus?
Quantos de nós estamos cuidando só da nossa vida? E eu vou dizer a você, a vida é rápida. Lucas 21:13 diz que sempre haverá para nós oportunidade de testemunhar. Não dá para chegar diante de Deus. Ninguém, Êxodo diz, ninguém compareça perante mim de mãos vazias. Quando eu e você partirmos deste lugar, nós temos que levar atrás de nós as almas daqueles que nós ganhamos para Ele. Então sempre nós teremos oportunidade de testemunhar. Não pare, sua vida é rápida. No acerto de contas pode faltar na contabilidade de Deus o que você deveria fazer. A Bíblia diz em Efésios 6:10, enquanto temos oportunidades, façamos o bem. Não adianta, gente. Eu e você somos reflexo do Deus que cultuamos. Fala, eu sou a imagem do meu Pai. O seu Pai é bom. Então, enquanto você estiver aqui e tiver oportunidade, não é porque ele merece ou não merece, não é porque ele é do seu partido político ou não, não é porque ele gosta do seu time ou não, não é porque ele é bom ou ruim, a bondade de Deus está em você e não nele. Você faz o bem porque o seu Pai é bom, porque fazer o bem está em nós. Nós mostramos ao mundo o Deus da bondade, do amor, porque Ele habita em nós. Não é porque o outro merece. Ninguém merece. Deus sempre, na multidão das suas misericórdias, nos dá a oportunidade de pôr em ordem a nossa casa. Deus está te dando hoje a oportunidade de pôr em ordem a sua casa, de rever pelo que você luta, pelo que você briga, pelo que você gasta a sua vida, de rever o que está acontecendo, o que você criou, o que você construiu, sua vida secular, com quem você anda, onde você anda, sua vida social, com quem você se relaciona. Deus está te dando a oportunidade de profissionalmente ser outra pessoa, de ser melhor, de ajustar a sua vida financeira, para quem eu devo, por que eu devo, o que aconteceu, eu tenho que me consertar, seus relacionamentos interpessoais. Deus está dando a oportunidade de pôr em ordem a casa. E a Bíblia diz no capítulo 20, verso 2, que Deus nunca sai de perto dos seus. Deus falou assim, através de Isaías, fala para ele que ele vai morrer, ele não vai viver. Ora, gente, já deu o recado, o profeta vai onde? Fala, embora. Mas Deus não vai embora, porque ele vira para a parede e começa a chorar, e quem é que fica com ele ali? Fala, Deus. Você sabe quem é que fica com você quando você chora? Ninguém da sua família aguenta. Ninguém aguenta você. Ninguém consegue te carregar todo o tempo. Mas sabe quem é que está lá vendo as suas lágrimas? Deus. Sabe quem não vai embora? Deus. Sabe quem é que fica até os seus olhos se fechar? Deus. Sabe quem é que fica até o sono chegar com você? Deus. Sabe quem é que fica até a dor de cabeça passar? Deus. Sabe quem é que fica até o seu corpo se recuperar dessa enfermidade? Deus. Sabe quem fica lá no hospital com você? Deus. Deus não vai embora. O que eu aprendo nesse texto é que Deus nunca sai de perto dos seus. Ele nunca vai embora, ele é aquele que fica quando ninguém fica. Ele é aquele que fica quando ninguém ficou. Você nunca está sozinho. Às vezes as pessoas vêm até mim e reclamam, pastor, eu sou muito solitário, eu estou sofrendo muito, sinto muita solidão, ai Deus, às vezes eu tenho vontade de acabar com a minha vida. Você nunca está só, o Pai, o Filho e o Espírito Santo nunca te abandonou. Hebreus 13:5, ele diz isso para nós, nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Ele diz, você tem que incorporar isso na palavra dele. Todos, de alguma forma,
evitam aqueles que têm problemas. Eu gosto de uma história que diz o seguinte, é uma história não, é um acontecimento real. Um casal sofreu um acidente e a mulher se queimou totalmente e ela ficou deformada. Os dois foram internados. Então ele estava melhor, ele foi ver no quarto dela como ela estava e viu que ela estava desfigurada. E pelas inúmeras cirurgias ele não voltou. O quadro foi caótico. Resultado, todas as pessoas que os conheciam se afastaram dela porque ela ficou muito feia. Não deu correção. Então o marido ficou cego e ela deformada. E os dois viveram vários anos juntos, ele cego do lado dela e ela deformada. Só ele estava com ela, só ele estava quando ninguém estava, só ele ajudava ela, só ele levantava ela e levava ao banheiro, só ele trocava ela, e ele usando um óculos e uma bengala, ele cego e ela deformada. E ela dizia a ele, olha bem, me leva aqui, cuidado do degrau ali, olha aqui e tal. E assim ele fez por vários anos. Só que o problema que não era só externo, também afetou a parte interna e ela foi definhando. E ele foi ficando com ela do lado dela. Para a sociedade eram dois imprestáveis, inúteis. O que aconteceu agora é que é a parte boa da história. Quando ela finalmente foi internada e estava partindo dessa vida, ele estava com as mãos nas mãos dela. Ele estava aquecendo ela, porque ela estava com muito frio. Então ele abraçou ela e ficou ali. E ela pediu perdão pelo acidente, por ter deixado ele cego. E ele pediu perdão no acidente por ter machucado ela. Então, eles fizeram a última juras de amor e ela partiu dessa vida. Depois que ela partiu, a família veio para tirar ela, ele tirou o óculos, jogou fora a bengala, começou a se arrumar, os filhos falaram, pai, o que é isso? O que está acontecendo? Você não é cego? Ele disse, eu nunca fui cego. Mas por que você fez isso esses anos todos? Falou, porque sua mãe, eu não queria que ela sentisse vergonha da minha presença, porque ela estava irreconhecível e ninguém mais quis ficar perto dela. Então eu fiz de conta que eu era cego, para que ela pudesse se sentir bem nesses últimos anos. Deus nunca ficou longe de você. Ele só não quer você se envergonhando. Tem gente que tem vergonha do próprio Deus. Tem gente que quer acabar com a vida. A vida é um presente. Deus te deu um presente. Deus me deu um presente. Cada dia que eu acordo, eu falo para ele, Deus, eu estou no bônus, eu estou no lucro. Então que hoje minha vida fale do teu louvor, do teu amor, da tua glória, da tua palavra, da tua majestade. Usa-me que ao final desse dia, a minha existência te glorifique. Entendem isso? Parem de machucar os outros, parem de disputar coisas. A Bíblia diz que nada trouxemos para esse mundo e nada levaremos dele. O mais rico entre nós aqui não vai levar. O eleito, aquele que o mundo ostenta e vai dar honras e louvores e diplomas aqui, não vai levar. Aprendam, nossa pátria não é aqui. Daqui nós não somos. Amém, gente? Nós não somos daqui. Eu aprendo também o seguinte, mesmo com uma palavra de morte sobre a sua vida, ele acredita que pela oração, pela busca, ele podia revogar aquela palavra de morte ainda em vida. O verso 3 diz isso. O verso 3 nos diz que ele lembra a Deus. Sabe como é a oração dele?
A oração dele é: pelo amor de Deus, não faz isso que eu tenho muita coisa para fazer. Não! É alguém que tem crédito com Deus, gente. É alguém que vem para a igreja quando ninguém vem. É alguém que vem na chuva quando todo mundo fica em casa. É alguém que vai buscar o Senhor no frio, no calor, de qualquer jeito, a pé, de carro, de Uber, de ônibus, de metrô, de jegue, mas vai. É alguém que tem crédito. Ele fala assim para Deus: lembra-te de como tenho, fala, andado. Fala, andado. É uma vida, não é um dia que você fez. É uma vida. Eu vivo para Ele, eu ando com Ele. Ele tem crédito. Ele fala: lembra-te, Senhor, lembra da minha, passa a minha história aí. Ele está chorando aqui, olhando assim para a parede, ó. Deitado na cama, doente, ele olhando para a parede, e ele fala: lembra-te, Senhor. Lembra de como eu tenho andado diante do Senhor. E aí ele fala uma outra coisa: olha para o meu coração se ele não era correto. Olha se a motivação de eu estar cantando na igreja não era para o Senhor mesmo. Olha se o dia que o Senhor me colocou para pregar lá, eu queria aparecer para que todo mundo me elogiasse, ou eu queria que a glória fosse toda sua. Olha para o Senhor ver. Olha para o Senhor ver que cada vez que eu visitava alguém, ou eu reunia um grupo em torno de mim, olha para o Senhor saber, para o Senhor ver se essa hora eu queria tomar esse grupo para mim e fazer uma igreja dentro da sua igreja, ou eu queria fazer com que eles fossem o corpo do nosso Senhor, numa só visão, na visão do teu reino. Olha, Senhor, olha, quando eu ajudei o pobre, o necessitado, olha para ver se eu tinha interesse em recuperar aquilo que eu dei. Deus, olha para ver se não havia gratidão no meu coração cada vez que eu falava no teu nome. Olha se não havia paixão, Deus. Olha, por favor, olha para a minha realidade, se não havia uma devoção sincera, uma entrega sincera, completa de mim para o Senhor. Olha para o meu coração, se eu não queria tão somente que o teu nome fosse glorificado. E a Bíblia diz que ele chorou muitíssimo, e Deus diz em Jeremias 29:13, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração, e serei achado de vós, diz o Senhor. Ele faz isso. Deus fica aqui escondido, e Ele fica deixando você ver Ele. E quando você o vê, você diz: Deus, achei. E Deus fala: você me achou. Quando que você acha Deus? Quando você o busca de todo o coração, toda a sinceridade da sua alma. Deus é aquele que fica até que o calor do seu corpo se esfrie. Deus é aquele que fica até que a luz dos seus olhos se apague. Deus é aquele que fica até o último suspiro desse seu corpo físico e mortal. Foi Davi quem disse o seguinte para Deus: Deus, na minha velhice não me abandone, porque durante a minha vida toda, a minha porção foi o Senhor. Não me abandones na velhice. Nossa vida é rápida. Ele ouviu uma palavra de morte e acreditou que Deus podia mudar, tanto que orou. Chorou com a alma, com a vida, com o coração. E tem algo aqui que eu aprendo também, e eu não li com vocês, mas quando o profeta veio até ele recebeu a palavra de morte, ele falou assim: ok, começou a chorar e já entendeu. Mas quando o profeta voltou e disse: acrescentarei nos teus dias 15 anos, sabe o que ele fez? Me dá um sinal. Sabe o que é isso? Sabe o que significa isso? Você e eu somos propensos para as maldições, para os problemas, para as tragédias, para as tristezas, e a gente grava isso e a gente tem medo disso. Mas quando é bênção, a gente quer sinal de Deus. Nós estamos tão encharcados e ficamos remoendo tanto coisas negativas, que só vemos problema, acentuamos o problema. Qualquer coisa,
Pegue alguém que anda com você no carro, ele só fala de problemas, de medos que tem, fobias que tem. São poucas as pessoas positivas que andam com você. Gente que te põe para cima. Tem gente que só fala cuidado, 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 como se todos nós fôssemos de vidro. Nós temos o anjo do Senhor, que o Salmo 37 diz, e o 34 diz que ele acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. Eu sou prova disso. Eu aprendo também, eu vou terminar, aguenta firme que eu estou terminando. Eu aprendo também nesse texto que alguém pode começar bem e terminar mal. E alguém pode começar mal na vida com Deus e terminar bem. O rei Ezequias começou bem e terminou mal. Olhem para mim, os 15 anos de bônus que ele teve, ele cometeu mais erros contra Deus do que a vida que ele viveu. Ele começou bem e terminou mal. Tem gente que começou mal com Deus e vai terminar a sua vida bem. Olha o que diz a Bíblia, Eclesiastes 7:8. Fala comigo, fala para você acordar. Melhor é o fim de uma coisa do que o começo. Fala, melhor é o final da minha vida do que o começo. Sabe qual é o problema? Ó, tá aqui começo, tá aqui final, ó. Aqui é o começo e essa luz é o final. O grande problema meu não é quando eu começo, é quando eu termino. Porque para eu terminar eu tenho esse tempo todo aqui de vida e as coisas que me acontecem aqui é que me fazem chegar lá bem ou mal. Esse percurso durante o meu início e o meu final é terrível. Quem não souber caminhar aqui vai se perder no final. A palavra de Deus diz assim: presta atenção no seu final. Como é que está sendo o seu final? Deus, eu comecei igual um rojão, um cavalo paraguaio. Eu comecei, eu matava todo, eu acabava com os demônios. Você começou, teve um bom começo. Como está sendo o seu final? Ah, Deus, agora eu estou muito experiente, eu sei tudo de igreja, sei tudo de Deus, sei liturgia de culto, sei como é que o Senhor faz, sei tudo. Olha, quer saber? Não me empolgo mais nada. Cuidado com o seu final. O mais importante não é como você começou, é como você vai terminar, porque aqui vai distribuir destino, e aqui entrega o seu final, e esse final é eterno. Uma das coisas que eu já falei para vocês, que eu nunca me permiti perder, foi o primeiro amor. Nunca deixei ninguém tirar de mim o meu primeiro amor, aquela paixão por Deus, a paixão pelo céu. Não deixei problemas, não deixei pecados, não deixei fofocas, não deixei mentiras, não deixei ataques. A minha individualidade com o Senhor eu preservei, eu guardei. Meu lugar secreto, ninguém interferiu, não deixei ninguém entrar. Ali é meu e Deus, e esse lugar eu cuidei com unhas e dentes, porque eu sabia que esse lugar é que me leva até o final. A minha paixão, esse fogo precisa estar em mim. Adão começou bem, terminou, fala assim comigo, expulso do paraíso. Então ele terminou mal. Caim começou bem, sabendo tudo de Deus, terminou mal, assassino. Se você passear pela Bíblia, você vai ver, Saul, o primeiro rei, começou bem, terminou mal. Vai olhando, Judas, começou bem, discípulo, terminou como traidor, terminou mal. Olha, Satanás, começou bem, como Lúcifer, doador da luz, aquele que resplandece, terminou mal, como adversário. Olhe para a palavra de Deus, porque estão aí. José começou mal, começou como? Escravo. Terminou bem, terminou como?
terminou como governador de toda a terra do Egito e de toda a terra, senhor de toda a terra. Daniel, um dos cativos de Babilônia, começou mal, cativo, terminou como segundo no reino de Babilônia. A Bíblia está cheia de exemplos. Davi começou mal, começou como o 8º filho, o filho que ninguém pensava mais, ele foi cuspido. Quando Samuel vai ungir um dos filhos de Jessé, o único que não é chamado é Davi, porque ele era insignificante, começou mal, era pastor de ovelha no deserto. Deus colocou ele no trono da sua casa, terminou como rei. Paulo começou mal, perseguidor dos cristãos, terminou como o maior apóstolo do Novo Testamento, terminou bem. Repete comigo: tem gente que começa bem e termina mal. E tem gente que começa mal e termina bem. Amém, gente? Como vai ser eu e você? Cuidado com as ilusões dos grandes começos, dos grandes inícios. Eu já vi casamentos que o início dele era limusine, ostentação, luzes, só luxo, não durou nada. Cuidado com essas grandes ilusões, os grandes começos. Isso não te dá base para o final, é o que vem durante. Tem que aprender. Cuidados com os grandes inícios, com as grandes primeiras impressões. A gente pensa que aquela primeira impressão ficou para sempre e vai ser sempre aquilo. Não vai, não. A pessoa muda. As coisas mudam. Os lugares mudam, as situações mudam. E aquilo tudo que você sonhava também muda. Tem gente que gostava quando era criança de tomar leite, hoje não pode nem ver leite na frente. Tudo muda. Cuidado, a nossa história é como uma longa-metragem, onde só o nosso final me dará, fala comigo, um destino eterno. Amém, gente? Então deixa eu terminar com você aqui. Põe uma música mais alta aqui para mim, por favor. Eu quero terminar fazendo esse desafio a você. Fique de pé, por gentileza. Você já pensou como quer terminar a sua carreira? Você já pensou como você gostaria de chegar no final da sua história, da sua vida com Deus? Você não pensou ainda para onde você está caminhando e de que jeito você já está preparando o roteiro final da sua história? Talvez não aquele como, mas aquele para quem, por quem. Você já preparou isso? Gálatas 2:20, o apóstolo Paulo diz assim: já estou crucificado com Cristo, e não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Meu Deus, se eu fosse morrer, se eu tivesse morrido naquele dia, o que seria da minha família? O que seria da minha casa? Você já parou para pensar que se você faltar hoje, o que vai ser da sua família? O que vai ser da sua casa? Me diga o que vai ser do seu ministério. Você cumpriu todo o chamado de Deus? Pensa comigo hoje. De que maneira você está levando tudo aqui? O que vocês falariam de mim? Pelo que eu seria lembrado? O que valeria a pena você se lembrar de mim? Ou você ia falar assim, ele era uma bênção, mas, e o mais era acentuadamente negativo. O que é que você ia falar? Eu marcaria a vida de alguém? Há 3 dias atrás eu fiz o casamento da Pamela. E nesse casamento, depois que terminou, estávamos na festa, eu fui embora. Eu estava com muitas dores, eu fui embora.
No final desse casamento, teve um momento de alegria extrema, confraternização e aquela celebração, e houve dança, e foi colocado funk para dançar lá. Eu não estava lá, minhas netas estavam. Então elas chegaram correndo. Eu cheguei em casa e eu pus uma cinta e deitei, sem camisa, e deitei. E elas chegaram do casamento, chegaram tarde, muito tarde, e falaram: vovô, você não sabe, vovô, quando você saiu de lá, eles começaram a dançar para o bicho, não era para Deus, eles dançavam funk. Aí deu o nome das pessoas da igreja que estavam dançando, das meninas da igreja, dos filhos da igreja que estavam dançando funk. E elas falaram assim, e eu falei para a mamãe, nós fomos lá na mamãe, começamos a chorar e falamos: mamãe, o vovô falou que nós somos de Cristo, eu não quero dançar isso aqui, me leva embora daqui. E ela chegou para mim, a Ayla chegou para mim, tá ali ó, entrando, chegou para mim e disse assim: vovô, eu fui criado para Cristo, eu não posso dançar para essas coisas. Sabe, quando eu ouvi isso, as duas me abraçaram na cama, eu fiquei abraçado com elas, meus olhos encheram de lágrimas, e eu falei assim: Deus, para elas eu deixei um legado. E elas disseram assim para a mãe delas: eu lembrei do vovô que ele falou, nós somos de Cristo, não podemos dançar para o inimigo. Olha o que eu vou falar para vocês, irmãos. Pense na sua vida hoje. A minha, eu estou dando o recado porque eu não era para estar aqui. Se eu estou aqui é porque eu posso te ensinar algo. Muda completamente. Nós somos de Cristo. Para as minhas netas, elas entenderam. E ainda ela falou assim: vovô, eu lembrei de você, eu te procurei, você não estava lá. Você ia falar para parar aquela música, porque eles estavam dançando para o inferno. Aí. É isso aí que veio falar comigo. E dedurou todas que dançaram para o inferno. Feche os seus olhos, vamos orar. A Bíblia diz em Efésios 1:12 que eu e você fomos criados para o louvor da sua glória. Deus, eu estou no lucro. Viver para mim hoje é lucro. Eu já estou crucificado contigo, não mais vivo eu, e eu quero viver para o louvor da sua glória. E aqueles que estiverem comigo, quero levá-los a entender que eu não misturo adoração, eu não tenho alegria nesse mundo com o mundo. A minha porção é o Senhor, a minha vida é o Senhor. Coloca dentro de cada um aqui essa lição de hoje. A vida é frágil, é muito rápida. A qualquer momento uma voz vai dizer: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Viveu a vida inteira não fazendo o que eu queria, nem a minha vontade, não entendeu ainda que somos dele, criados por ele, para vivermos para ele, para o louvor da sua glória.